Glória a Deus, né? Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. A palavra do Senhor diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O tema da palavra que nós vamos liberar é a força que vem de Deus. A força que vem de Deus. Essa carta, né? A carta aos Efésios, ela é uma carta muito especial. O apóstolo Paulo, ele escreveu em uma de suas prisões. O apóstolo Paulo tinha sido preso por pregar o evangelho, né? Nós estamos acostumados em ver pessoas presas por roubar, matar, né, ou fazer algo semelhante, né? Mas o apóstolo Paulo foi preso por testemunhar o evangelho de Cristo, por crer e declarar que Jesus é o Senhor da vida dele. E aí nessa carta nós encontramos aí duas partes, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, a primeira parte, e a segunda parte que vai do capítulo 4 até o capítulo 6. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, ela trata de quem nos tornamos em Cristo. Então, quando nós nos rendemos a Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. O Senhor Jesus, certa vez falando para Nicodemos, ele disse que nós deveríamos nascer de novo. Nicodemos, importa que você nasça de novo. E aí Nicodemos ficou sem entender esse novo nascimento. Jesus explicou: olha, você precisa nascer do alto, você precisa nascer de Deus, você precisa nascer do Espírito. É um nascimento espiritual. Você nasceu biologicamente falando, agora você precisa nascer espiritualmente falando. E aí, Efésios do capítulo 1 até o capítulo 3, trata de quem nós nos tornamos em Cristo. Por exemplo, Efésios capítulo 1, do 4 ao 6, diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, em Cristo nós nos tornamos santos e irrepreensíveis. Quem nós nos tornamos em Cristo? Santos e irrepreensíveis. E aí ele continua: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ou seja, em quem nós nos tornamos em Cristo? Filhos de Deus. Em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Em Cristo nós fomos adotados como filhos. Somos filhos por adoção, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então esse é só um exemplo de vários outros textos, do capítulo 1 até o capítulo 3, que vai nos revelar quem nós nos tornamos em Cristo.
o que mudou na nossa vida. Quem nós somos agora, que estamos em Cristo, que somos novas criaturas em Cristo. Já do capítulo 4 até o capítulo 6 de Efésios, trata do que nós devemos fazer com base em quem nós nos tornamos em Cristo. Então, se nós nos tornamos, por exemplo, santos e irrepreensíveis, se nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, então como nós devemos nos comportar? O que é que nós devemos fazer e o que é que nós não devemos fazer com base em quem nós nos tornamos em Cristo? E aí eu tenho um exemplo que está em Efésios 5, de 1 a 4, que diz: portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, em Cristo agora nós nos tornamos imitadores de Deus. Antes nós nem conhecíamos a Deus, antes de Cristo, mas agora em Cristo nós não apenas passamos a conhecer a Deus, passamos a ter um relacionamento mais chegado, mais próximo, mais íntimo com Deus, como também nós passamos a imitar a Deus. E aí ele vai adiante, ele diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou seja, além de imitarmos a Deus, nós devemos viver em amor. Ou seja, e aí ele vai adiante, diz: entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então note que lá no primeiro capítulo ele diz quem nós nos tornamos. Ele diz: olha, vocês em Cristo se tornaram santos e irrepreensíveis. Somos santos em Cristo, nós somos santos. Se você for ler a maioria ou todas as cartas do apóstolo Paulo, ele vai escrever aos santos, ele vai nos chamar de santos, ele vai chamar de santos todos aqueles que estão em Cristo, ele vai chamar de santos todos aqueles que se tornaram uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, santos não são somente aqueles que ganharam um pedestal, né? Santos são todos aqueles que se tornaram novas criaturas em Cristo. E aí já no capítulo 5, ele vai dizer: olha, entre vocês não deve sequer haver menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Vocês não devem cobiçar, pois essas coisas não são próprias para os santos. Primeiro ele diz que em Cristo nós nos tornamos santos. Depois ele diz: olha, isso, aquilo e aquilo outro não é conveniente para os santos praticarem, não faz parte mais da vida de vocês, não combina com vocês. E aí a partir do capítulo 6, no versículo 10, o texto vai revelar a verdade de uma batalha espiritual. Por isso que ele diz, aí já é o final da carta aos Efésios,
E aí ele vai dizer: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E aí, versículo 11 em diante, ele vai falar sobre a realidade de uma batalha espiritual. Ele vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores, ou seja, a nossa luta é espiritual. Precisamos entender, muitas pessoas, muitos crentes ignoram a realidade da batalha espiritual. Preste atenção, porque quando nós ignoramos a realidade da batalha espiritual, quando nós ignoramos que existe uma dimensão espiritual, que existe um reino espiritual, e que nesse mundo espiritual há o príncipe das trevas com as suas hostes, com o seu exército, com os seus anjos, como também no mundo espiritual ao Senhor dos exércitos, com os seus anjos, com o seu exército. Há toda uma movimentação no mundo espiritual. Nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas há toda uma movimentação no mundo espiritual, e há batalhas. Há batalhas. Nós vivemos dias de batalhas. O texto sagrado é o próprio Jesus que diz lá em João 10, versículo 10, diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu, disse Jesus, vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Nesse texto, Jesus está revelando que há um inimigo, e esse inimigo não está para brincadeira, e esse inimigo batalha contra, e o objetivo desse inimigo é roubar, é matar, é destruir. Então nós vivemos em meio a uma batalha. Muitas pessoas que ainda não estão em Cristo ainda não entendem a realidade dessa batalha, porque infelizmente há uma certa concordância com o mundo, com a carne, com o diabo. Então não há uma batalha, mas quando nós nos rendemos a Cristo, e aí nós passamos a fazer parte do grande exército do Senhor dos exércitos, então nós agora passamos a perceber essa batalha diária em nossas vidas. E aí quando nós passamos a entender essa batalha, nós não reagimos contra as pessoas. Olha, se o inimigo está ao nosso derredor, o apóstolo Pedro vai falar isso na sua carta. Se o inimigo, ele ruge como leão, e ele está ao nosso derredor, buscando uma oportunidade para que ele possa tragar, para que ele possa furtar, para que ele possa matar e destruir. Se esse inimigo, que é o inimigo das nossas almas, está ao nosso derredor, então nós devemos resistir a esse inimigo. E aí a palavra de Deus diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E essa resistência é uma batalha. E aí quando nós entendemos isso, nós não partimos para cima das pessoas.
Quando a esposa entende isso, ela não parte para cima do marido. Quando o marido entende isso, ele não parte para cima da esposa. Os pais não partem para cima dos filhos. O empregado não parte para cima do patrão, porque ele entende que há em jogo uma batalha espiritual. Há um inimigo, e esse inimigo só quer que nós percamos, só quer o nosso fracasso. E ele não descansa, ele não dá tréguas, ele labuta o dia inteiro, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A obra desse inimigo é furtar, é matar, é destruir, e nós precisamos estar atentos a essa batalha. Olha, presta atenção, a pessoa que está ao seu redor não é o seu inimigo. Você só tem um inimigo, nós só temos um inimigo. Esse inimigo é o inimigo das nossas almas, é o diabo, é a antiga serpente, é Satanás. Ele sim que é o arqui-inimigo de Deus e é também o inimigo das nossas almas. E nós precisamos entender essa batalha espiritual, precisamos nos fortalecer em Deus para nós vencermos cada luta, cada batalha que se coloca diante de nós a cada dia. Porque Deus quer que nós vençamos. Deus quer que nós sejamos muito mais do que vencedores. E não se vence uma batalha espiritual com boas intenções. Alguém falou há muito tempo, e há muito tempo que as pessoas repetem, que no inferno, o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Ou seja, não se vence uma batalha espiritual com boas intenções. Se vence uma batalha espiritual vestido da armadura de Deus. Deus nos fortalece e coloca à nossa disposição uma verdadeira armadura para que nós possamos batalhar a nossa batalha do dia a dia e prevalecermos nessa batalha do dia a dia. Se você, por exemplo, se nós não batalharmos legitimamente, se nós não batalharmos com as armas corretas, se nós não entendermos batalha espiritual, nós vamos batalhar contra as pessoas e nós vamos perder as pessoas e nós vamos nos perder. Isso é o que acontece quando nós lutamos contra a carne e o sangue, quando nós lutamos contra as pessoas. Preste atenção, jamais lute contra as pessoas. A nossa luta é contra principados, dominadores. A nossa luta é contra o príncipe das trevas. E é por isso que nós devemos nos fortalecer no Senhor. É por isso que nós devemos buscar a força que vem de Deus. Por isso que no capítulo 6, versículo 10 diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Esse texto está dizendo que nós não devemos usar a força do nosso braço em uma batalha que não é uma batalha humana, é uma batalha espiritual. Não devemos usar a força
do nosso braço nenhuma batalha que não é contra as pessoas, mas é contra demônios. Não devemos usar a força dos nossos argumentos, a força das nossas ideias, numa batalha que é uma batalha espiritual. Não devemos agir por nós mesmos, mas devemos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder, nos vestir com a armadura que Ele coloca à nossa disposição para nós prevalecermos diante de cada batalha travada diante de nós no dia a dia. Só assim nós seremos de fato vencedores. Você já passou por uma situação em que você aparentemente você venceu aquela questão, né? Uma questão envolvendo, claro, as pessoas, relacionamentos e demandas, e aparentemente você venceu. E aí aquela sensação de vitória, mas no fundo, você sabe que não venceu. Não venceu porque você perdeu a pessoa. Não venceu porque aquele relacionamento naufragou. Foi perdido aquele relacionamento. Não venceu porque dentro de você ficou sentimentos negativos. Aquele sentimento de raiva, de ódio, aquele sentimento de que você revidou, de que você se vingou. Olha, se você comemorar uma vitória contra alguém, e nessa vitória você se alegrar por ter se vingado dessa pessoa, saiba que verdadeiramente você não venceu, você perdeu. Quem venceu foi o inimigo das nossas almas, porque ele sim trabalha para que relacionamentos sejam quebrados. Ele sim trabalha para que relacionamentos sejam desfeitos. Ele sim trabalha para que relacionamentos sejam destruídos. Então, se os relacionamentos foram destruídos, nós não vencemos, nós perdemos. Mas quando nós entendemos batalha espiritual, quando nós entendemos o que está por trás da cortina, por trás dos bastidores, quando nós entendemos quem está por trás da desavença, quando nós entendemos quem está por trás da intriga, quem está por trás da questão, quando nós entendemos quem está articulando, quem está maquinando, quem está trabalhando para que aquilo aconteça, então nós nos fortalecemos no Senhor, nós buscamos nele a força necessária para nós vencermos essa batalha. E aí, quando nós nos fortalecemos no Senhor, nós podemos ouvir dele a seguinte declaração: olha, essa batalha não é sua, essa batalha é minha, e por isso você vai vencê-la. Isso acontece quando nós entendemos a batalha espiritual. Então, a questão maior não é a luta, a questão maior
é como se luta. Nós temos lutas, todo dia nós lutamos, e nós nos concentramos nessa luta, e nós focamos muito, nos preocupamos, ficamos ansiosos, ficamos nervosos, reagimos indevidamente contra as pessoas. E aí nós lutamos ilegitimamente, nós lutamos de forma equivocada. Então, se temos que lutar, nós devemos aprender como lutar. E a palavra de Deus nos ensina como nós devemos lutar, o que nós devemos fazer diante de cada batalha espiritual. Por isso que o primeiro texto que nós lemos diz: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, porque a direção para a vitória vem do Senhor, a instrução para a vitória vem do Senhor, o comando para a vitória vem do Senhor, a força para nós vencermos cada batalha, cada vitória vem do Senhor. Por isso que ele diz, por exemplo, lá em João 15, versículo 5, o próprio Senhor Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pois sem mim, por exemplo, vocês não podem vencer as batalhas do dia a dia, as lutas do dia a dia. Vocês não podem vencer sem mim. Por isso que vocês devem permanecer em mim. E aí está fazendo uma alegoria, uma comparação entre o ramo e a árvore, a videira, o pé de uva, o ramo de onde se produz as uvas, mas esses ramos devem estar ligados na árvore, que é a videira, de onde vem a força. E Jesus disse: eu sou essa árvore, de onde vem a força, para que vocês produzam fruto, para que vocês vençam. Por isso que nós devemos estar ligados em Jesus. Em meio às muitas batalhas, não devemos nos desgarrar de Jesus. Ao contrário, devemos nos achegar para mais perto, devemos nos agarrar nele, devemos permanecer nele. Porque nós não venceremos com as nossas próprias forças. É interessante uma experiência que Davi teve. Davi ainda não tinha sido coroado como rei. Ele tinha sido ungido como rei, mas ainda não tinha sido coroado. E aí, certa vez, Davi saiu com o seu exército, né? Mais de 400 homens que decidiram ter Davi como seu líder. E aí eles saíram para uma batalha. E quando eles voltaram dessa batalha, a cidade onde eles moravam tinha sido invadida por inimigos, e esses inimigos tocaram fogo na cidade, destruíram e levaram mulheres, levaram crianças,
levaram idosos, levaram a todos como escravos. E aí quando Davi e seus homens chegaram, que viram toda aquela destruição e não encontraram ninguém, e aí todos caíram o seu semblante, ficaram tristes, começaram a chorar muito alto e começaram a se lamentar. Mas o problema não foi só isso. O problema é que aqueles liderados começaram a olhar para aquele líder e aí começaram a tramar contra ele. Esse prejuízo, esse desacerto foi culpa do nosso líder. E aí eles disseram o seguinte: vamos apedrejar ele. Além de perder a família, além de perder a casa, os bens materiais, agora os liderados olham para aquele líder e diz: a culpa é dele, vamos apedrejar ele. E aí o texto sagrado diz o seguinte, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Primeiro livro de Samuel 36. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Pessoas que se levantam contra nós por alguma causa, por algum motivo, por algumas circunstâncias, pessoas que se levantam contra nós e tramam contra nós e nos apedrejam, não com pedras, é claro, mas com palavras, com acusações, com injúrias, com críticas. Pessoas que se levantam contra nós e tramam o nosso mal, tramam a nossa morte. O que é que nós devemos fazer? O que foi que Davi fez? Quando alguém trama contra você, na empresa onde você trabalha, no meio da sua parentela, até no meio da congregação do povo de Deus, quando alguém trama contra você, quando alguém decide apedrejar você, o que é que você faz? O texto diz que Davi, diante de toda aquela tragédia e diante de toda a ameaça que estava sendo tramada contra ele, ele se fortaleceu no Senhor. E aí sabe o que foi que aconteceu depois disso? Depois disso, Davi perguntou para Deus. Depois que Davi se fortaleceu no Senhor, aí Davi perguntou para Deus: Senhor, nós devemos ir atrás dos inimigos? Nós devemos pelejar, lutar contra eles? Aí Deus respondeu: sim, vocês devem ir, vocês devem pelejar, e eu darei a vitória a vocês. Vocês serão vitoriosos nessa batalha. Primeiro, Davi se fortaleceu no Senhor.
Depois ele consultou ao Senhor: Senhor, o que é que nós devemos fazer? E aí o Senhor deu as instruções. Ele ouviu as instruções, colocou as instruções em prática, chegou lá, derrotou os inimigos e trouxe todo mundo de volta. Isso é o que nós devemos fazer no dia a dia de nossas batalhas. Certa vez, Davi agora ele era bem mais moço, e ele cuidava das ovelhas do seu pai. E aí certa vez o seu pai Jessé disse: Davi, vá lá onde os seus irmãos estão. Os irmãos de Davi serviam ao exército de Israel, e leve esse lanche para eles. E aí quando Davi chegou lá, foi justamente no momento em que o gigante Golias estava afrontando o exército de Israel. E aí a proposta do gigante Golias e de todo o exército filisteu era a seguinte: escolha um homem para lutar contra mim. Nós vamos poupar muitas vidas, e quem perder, o seu exército se tornará escravo do exército vencedor. Só isso. E aí o texto sagrado diz que por vários dias o gigante chegava lá e afrontava com essa proposta, e não aparecia nenhum para batalhar contra ele. Foi quando Davi chegou e disse: eu vou batalhar essa batalha. E aí quando Davi estava diante do gigante Golias, depois de ter ouvido várias injúrias daquele gigante, Davi disse: olha, você é gigante, você vem contra mim com esse seu tamanho todo, você é um homem treinado, já venceu muitas batalhas, você vem contra mim com todo o seu treinamento, você é um homem que está cheio de armas, escudo, lança, espada, você vem contra mim com todas essas armas, mas eu, disse Davi, irei contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A nossa luta não deve ser lutada em nosso nome. A nossa luta deve ser lutada no nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que vai à nossa frente e nos faz vencer as nossas batalhas. Por isso que Davi, ele diz o seguinte, depois de ter passado por várias experiências, como estas duas que eu citei, ele diz lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, versículos 33 ao 37, o seguinte: é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me fez forte. Alargas sobre mim o meu caminho, para que os meus tornozelos
não se possam. Amém. A força que vem de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Fique em pé em nome de Jesus. Preste atenção, porque para nós nos fortalecermos no Senhor, é necessário que a nossa confiança esteja nele. Nós devemos confiar no Senhor, e o fruto da nossa confiança no Senhor é a força que vem do Senhor. Lá no Salmo de número 20, versículo 7, o próprio Davi diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Naquela época, carros e cavalos faziam um exército vencer uma guerra. Quanto mais carros e cavalos um exército tivesse, maior seria a possibilidade daquele exército vencer uma guerra. E o exército de Israel, que foi um exército comandado por Davi, na época de Davi, nunca foi rico em carros e cavalos. Nunca foi um exército que teve muitos carros e cavalos. Porém, era um exército, como diz Davi, que confiava no nome do Senhor nosso Deus. Que confiava no Senhor, por isso recebia dele a força. Porque só recebe a força do Senhor quem confia no Senhor. Por isso que, diante das batalhas que nós lutamos no nosso dia a dia, nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor. Veja o resultado, versículo 8. Veja o resultado. Eles que confiam em carros e cavalos vacilam e caem, mas nós que confiamos no Senhor nos erguemos e estamos firmes. Aleluia. Então, nesse momento, que é um momento de oração, que é quando nós respondemos a palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, nós devemos colocar diante do Senhor a nossa decisão de confiar nele. Não sei quais são as lutas que você tem enfrentado. Temos enfrentado as mais variadas lutas. Lutas aqui dentro, lutas aqui fora. Porém, o fato é que o Senhor, através da sua palavra, Ele está nos desafiando a nós colocarmos a nossa confiança nele. E aí, quando nós colocamos a nossa confiança nele, nós decidimos não mais lutar com as nossas próprias armas, com armas humanas, com os nossos argumentos. Você já cansou de falar, de aconselhar, de dizer, não faça mais dessa maneira. São os nossos argumentos, é a nossa força.
Mas o Senhor está desafiando você agora a confiar nele e a lutar com as armas que Ele vai te dar, e a lutar de acordo com as orientações que Ele vai te dar. E é impressionante quando nós vemos, por exemplo, Josué liderando o exército de Israel, e eles estavam ali na cidade de Jericó. E aí, o correto era usar espadas, era lançar fogo, contra aquela cidade, era tentar escalar os muros para invadir aquela cidade, fazer um cerco para nenhum mantimento entrar naquela cidade e as pessoas começarem a definhar de fome e desespero. Isso era o mais usual. Porém, o Senhor deu instruções diferentes a Josué. Josué cerca a cidade. Josué dê voltas ao redor da cidade. Josué toque trombetas, toque instrumentos. Então Deus vai dar a você instruções que você vai dizer, mas não é assim que se vence uma batalha. Mas quando você confia no Senhor, você segue aquelas instruções e você vence a batalha. Porque são armas de Deus, são armas espirituais, não são armas humanas. Como, por exemplo, a oração de intercessão, que é quando você passa a orar por aquela pessoa que está se levantando contra você. É uma batalha, é uma forma que a Bíblia nos ensina de batalhar a batalha de forma correta, porque nós confiamos no Senhor, porque Ele é a nossa força e Ele vai nos dar a vitória do jeito dEle. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, nós agradecemos ao